Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor por mais um dia, por mais uma manhã, pelo maná que o Senhor vai nos entregar nessa manhã. Louvado seja Deus pela sua vida, por estar aqui. E olha aí, meu povo, sétimo dia da quarta semana, 28 dias. É para glorificar de pé, igreja. Sabe o que que isso quer dizer? Que você está vencendo a procrastinação. Eita glória! Estamos avançando. Fechamos mais uma semana. Vamos para a quinta semana. Isso quer dizer que vai faltar essa e mais duas. Eita Jesus! Glória a Deus por isso. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor pela sua persistência, pela sua perseverança, pela sua permanência. Guarde essas três palavras no seu coração já aí, ó. Já tô começando ensinando. Depois você escreva no seu caderno aí. Eu sou persistente, perseverante e permanente. Eita glória. Glória a Deus por isso. Vamos dar início? Hoje eu quero começar. Abra sua Bíblia comigo com Salmo 143. Salmo 143. Enquanto você abre aí, eu digo isso, né? Falando sobre a persistência, a perseverança e a permanência. Que é claro, pode ocorrer dia, se não ocorreu ainda, mas pode ocorrer dia de você não conseguir entrar. Mas a questão, querido, sabe o que é? É você estar ligado àquilo que está sendo liberado, né? Então, você não consegue entrar por algum motivo, o que que você vai fazer? Você pega a gravação, você se alinha e permanece, né? E glória a Deus por isso, porque de fato, queridos, eu falo isso aqui, estava conversando com a Andréia outro dia, né, e ela me chamou a atenção para isso, né, de quando eu falo que vocês estão concluindo a semana. E, de fato, é isso, e aí eu pude perceber, eu falei, a gente precisa de proclamar, a gente precisa de ver isso, por quê? Porque às vezes a gente pensa assim, tá sempre com aquele pensamento, né, eu não consigo terminar as coisas, eu não consigo concluir as coisas, mas a contagem do homem, ela é a prova disso, queridos, que você consegue. Então, se tem algo na sua vida que você começou e não terminou, tem várias coisas na sua vida que você começou e não terminou, olhe para a contagem do homem. Você começou e está agora caminhando para o final dela. Já não estamos mais no meio do caminho, já passamos um pouquinho do meio do caminho. Então, louvado seja o Senhor por isso, não é verdade? Porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, não é? Então, Salmo 143, a palavra do Senhor, ela nos diz assim: Adonai, ouve minha oração, ouve meus pedidos de misericórdia. Em tua fidelidade, responde-me em tua justiça. Não leves teu servo ao julgamento, já que à tua vista nenhum vivente seria considerado justo. Pois o inimigo me persegue, ele esmagou a minha vida no chão e me fez viver em trevas, como aqueles que murmuram. Há muito meu espírito desfalece, meu coração está perturbado. Lembro-me dos dias passados refletindo em todos os teus atos, pensamentos nas obras das tuas mãos, estando minhas mãos, estendo minhas mãos a ti, desejo-te como uma terra sedenta. Estendo-te as minhas mãos a ti e desejo-te como uma terra sedenta. Responde-me depressa, Adonai, porque o meu espírito está desfalecendo. Não esconda a tua face de mim, ou serei como aqueles que descem a cova. Faze-me ouvir o teu amor na manhã, porque confio em ti. Faze-me conhecer o caminho em que devo andar, porque confio em ti. Adonai, livra-me de meus inimigos e me esconde em ti.
Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Que o teu bom espírito me guie em solo plano. Por amor do teu nome, Adonai, preserva minha vida. Em tua justiça, tira-me da angústia. Em tua graça, extermina os meus inimigos e destrói todos aqueles que me molestaram, porque sou teu servo. Eu quero repetir uma parte aqui, a partir do versículo 6. Estendo-me minhas mãos a ti, desejo-te como uma terra sedenta. Responde-me depressa, Adonai, porque o meu espírito está desfalecendo. Não esconda a tua face de mim, ou serei como aqueles que descem a cova. Versículo 8. Faze-me ouvir o teu amor na manhã, porque confio em ti. Faze-me conhecer o caminho que devo andar, porque confio em ti. Adonai, livra-me de meus inimigos e me esconde em ti. Ensina-me a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Que teu amor, que teu bom espírito me guie em solo plano. Pelo amor do teu nome, Adonai, preserva a minha vida. Em tua justiça, tira-me da angústia. Em tua graça, extermina os meus inimigos e destrói todos aqueles que me molestaram, porque sou teu servo. Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Obrigada, Jesus. Obrigada porque até aqui a tua mão tem nos sustentado, a tua mão tem nos segurado, a tua mão, Senhor, tem nos fortalecido para percorrer, Pai, esse caminho de Techuvá, mas ao mesmo tempo esse caminho, Pai, onde estamos sendo preparados para algo estrondoso, para algo maravilhoso, para aquilo, Senhor, que tu desejas fazer. Pai, a tua palavra diz que os teus pensamentos, eles são mais altos do que os nossos pensamentos. Os teus caminhos, muito mais altos do que os nossos caminhos. A tua palavra diz que o Senhor tem pensamentos específicos ao nosso respeito, e esses pensamentos, eles são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. A tua palavra diz que os nossos olhos não viram, os nossos ouvidos não ouviram, e não subiu ao nosso coração aquilo que o Senhor tem preparado para quem ama o Senhor. A tua palavra diz que quem pode discernir os seus pensamentos? Quem é seu conselheiro? A tua palavra diz que nós temos a mente de Cristo, mas que tudo volta para ti, tudo é teu, tudo volta para ti. A tua palavra diz, Pai, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A tua palavra diz que as tuas palavras, elas são espírito e vida. A tua palavra diz que devemos obedecer às tuas leis, pois ela restaura a nossa alma. A tua palavra diz que te obedecer é a grande recompensa. A tua palavra diz que precisamos, ó Pai, permanecer em ti para que possamos dar frutos permanentes. A tua palavra diz que o Senhor é Deus presente. A tua palavra diz que tu és longânimo. A tua palavra diz que tu és o fiel conselheiro. A tua palavra diz que tu és sábio e que toda sabedoria está em ti. A tua palavra diz que tu és o nosso Pai, que não nos abandona, e pelo contrário, a tua palavra também diz que tu és, Senhor, aquele que corrige o filho a quem o Senhor ama. A tua palavra diz que o Senhor não está distante, o Senhor está perto. A tua palavra diz que o Senhor é Deus que nos chama pelo nome. A tua palavra diz que o Senhor é quem vai à nossa frente, quebrando as trancas de ferro, quebrando os batentes de bronze. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor libera sobre nós tesouros ocultos e riquezas encobertas. A tua palavra diz, Senhor, que tu és exaltado e que as tuas misericórdias não têm fim. A tua fidelidade, ela permanece de geração após geração. A tua palavra diz que tu nos tiraste da terra do Egito e nos conduziste a uma terra boa que emana leite e mel. A tua palavra diz que o Senhor jamais nos abandonaria, que mesmo que os nossos pais nos deixem, os nossos amigos nos traiam, o Senhor jamais se esquece de nós.
A tua palavra diz que o Senhor é um Deus de aliança e que o Senhor não quebra aliança. A tua palavra diz, Pai, que o Senhor é Pai que se importa com seus filhos, como uma águia que cobre os seus filhotes, assim as tuas asas estão em torno de nós. A tua palavra diz que tu és a nossa habitação, o nosso refúgio, o nosso socorro bem presente no dia da tribulação. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor vai à frente e desbarata os nossos inimigos. A tua palavra diz, Senhor, que o Senhor nos faz sonhar de novo. Que o Senhor, Pai, nos restaura a alma ao ponto de nos fazer sonhar. A tua palavra diz que tu és o nosso pastor e que nada nos faltará, a tua presença não nos faltará. A tua palavra diz que tu és o pão da vida. Tu és, Senhor, o rio de água viva que jorra do nosso interior. A tua palavra diz que tu és longânimo, tu és tardio em irar-se. E, Pai, com todas essas declarações que o Senhor traz ao meu espírito, poderíamos ficar aqui o dia inteiro falando de quem o Senhor é, porque a tua palavra é a verdade. E é sobre esta verdade, Senhor, que nós queremos caminhar. Pai, nós queremos percorrer o caminho da tua fidelidade. E se assim, Senhor, tu és tão perfeito, tão longânimo, tão conselheiro, tão maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, se a tua palavra diz que os teus conselhos para nós são vida, Pai, por que não segui-los? Por que não, Pai, caminhar sobre a tua palavra? Por que não, Senhor, crer naquilo que o Senhor tem falado ao nosso respeito e permanecer, Senhor, na palavra que o Senhor nos tem liberado? Senhor, em nome de Jesus, nos ensine, Senhor, a ser fiéis. Nos ensine a ser leal com a tua palavra. Nos ensine, Senhor, a ser permanentes. Nos ensine, Pai, a crer na tua palavra acima de todas as outras vozes ou de todos os outros rótulos que imprimiram sobre o nosso coração, tentando nos afastar, Senhor, da verdade que o Senhor tem nos conduzido. Pai, ao fim dessa semana, hoje, finalizando a quarta semana, o que nós queremos declarar, Pai, é assim como a tua palavra diz: tu és santo, santo e exaltado. Tu és santo, Senhor. E mesmo sendo um Deus tão grande, um Deus tão santo, um Deus tão temível, Pai, o Senhor também é Pai que está perto. E hoje eu não poderia iniciar essa quarta semana, finalizar essa quarta semana, sem trazer, Pai, a minha memória, a memória das minhas irmãs, quem Tu és. Porque não faz sentido. A gente está aqui falando sobre um Deus que a gente não conhece. E este é o Senhor. Este é o Senhor amado, desejado, assim como está escrito aqui, em Salmo 143, no versículo 6. Pai, nesta manhã nós queremos estender as nossas mãos a Ti e declarar que Te desejamos como uma terra que está sedenta. Nós Te desejamos, Senhor. E assim, Pai, nós não queremos iniciar ou percorrer mais uma semana sem a Tua presença. Nós Te convidamos, nós Te desejamos, nós Te ansiamos. Nós queremos, Pai, a Tua presença mais do que as próximas batidas do nosso coração, mais do que o ar que ainda vamos inspirar e respirar. Mais, Senhor, do que qualquer outra coisa nessa terra, nós queremos, Pai, a Tua palavra, nós queremos a Tua presença. Por isso, nessa manhã, Pai, assim como diz o salmista no versículo 8, nos faz ouvir o Teu amor nesta manhã. Nos faz ouvir o quanto o Senhor nos ama e quem nós somos em Ti. Senhor, que essa semana seja uma semana onde a nossa identidade seja firmada em Ti. Pai, pois nós confiamos em Ti. Nós clamamos essa manhã, nos faz conhecer o Teu caminho, o caminho em que devemos andar, Senhor. Não queremos atalhos, nós queremos o Teu caminho, porque nós confiamos em Ti. Pai, que nessa semana o Senhor nos livre dos nossos inimigos. Porque, Pai, nós nos escondemos em Ti, Tu és a nossa habitação. Pai, nos ensina nessa semana essa que está fechando, mas amanhã iniciaremos outra. Nos ensina a fazer a Tua vontade, porque Tu és o nosso Deus.
e que o teu Espírito possa nos guiar nessa semana. Assim como o Senhor não nos faltou até aqui, não nos falte na próxima semana. Não queremos dar um passo sequer, se a tua presença não estiver conosco. Não queremos chegar, Pai, ao fim dessa contagem e descobrir que o Senhor já nos deixou há muito tempo. Não, não queremos isso, nós queremos a tua presença. Então, nesta manhã, Pai, nós te clamamos. Permaneça conosco e nos ajude a permanecer em ti, sem nos acostumar, sem desprezar, sem que o nosso coração queime todas as manhãs. Assim como o salmista pede aqui, nós pedimos, faze-nos ouvir o teu amor a cada manhã, em que a cada porção, Senhor, a ser liberada, hoje, nos próximos dias, possamos ouvir como a canção que o céu canta aos nossos corações, com a certeza de que, mesmo que durante toda a nossa vida, nós olhamos e buscamos onde nós recebemos amor e não encontramos. Que essa semana, Pai, pelos longos anos que já vivemos, nós possamos ser marcadas pelo teu amor, entendendo que sim, nós desejamos toda a nossa vida ser amadas, ser seguras, ser protegidas, mas que nessa semana nós tenhamos a certeza de que fomos sim amadas pelo Senhor, de que fomos sim seguras pelas tuas mãos, de que a tua presença não nos faltou. Pai, essa semana, assim como o Senhor imprime no meu espírito, nós te veremos na nossa história e também no nosso futuro. Que assim seja, em nome de Yeshua. Amém, amém e amém. Amém, minhas queridas. Bom, hoje o Senhor colocou no meu coração esse pedido. Nós precisamos de lembrar de quem Ele é, queridos. E isso é o que a palavra dele diz que Ele é. E proclamar isso. Olha, eu estava com a palavra, mas o Senhor me deu outra enquanto eu orava. Deixa eu só pegar a referência aqui. Deixa eu pegar aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, versículo 22. Mateus 14, versículo 22. Só um instantinho, enquanto vocês abrem. Bom, Mateus capítulo 14, versículo 22 em diante. A palavra do Senhor nos diz assim: logo em seguida, Yeshua insistiu com os discípulos para que atravessassem no barco e fosse diante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia a multidão, após ter despedido a multidão, subiu desacompanhado ao monte para orar. Anoiteceu, e ele estava ali sozinho, mas por volta desta hora, o barco já estava a muitos quilômetros de distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, por volta das 4 da madrugada, Yeshua dirigiu-se, andando sobre o lago.
Quando os discípulos viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados. É um fantasma, disseram, e gritaram de medo. Mas Yeshua lhes disse, imediatamente, coragem, sou eu. Por que vocês parem de sentir medo? Então Pedro o chamou Senhor. Se for o Senhor mesmo, diga-me, para eu encontrar para eu te encontrar sobre as águas. Venha, ele disse. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Yeshua. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo. E assim que começou a afundar, gritou: Senhor, salva-me. E Yeshua estendeu a mão imediatamente, segurou-lhe e lhe disse: Quão pouca a confiança! Por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco se prostraram diante dele, dizendo: Você é realmente o Filho de Deus. Bom, hoje o nosso propósito aqui, eu tinha colocado para nos dar o norte, o tempo certo da colheita. Eu ia falar sobre outra coisa, mas enquanto eu orava, o Senhor me deu essa palavra. Perceba que Jesus, eles tinham acabado de cumprir uma missão aqui. Jesus estava pregando para uma multidão. Nós vamos ver a multiplicação dos pães e dos peixes. E logo que acaba a multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus despede a multidão. Tem uma outra missão para ser cumprida. Algo, queridos, que era maior do que apenas alimentar a multidão, eu digo no sentido de alimento físico. Mas eles estavam indo em direção à cidade de Gadara. Algumas versões vai estar Genezaré. E ali, Jesus, ele tinha um confronto a fazer com os espíritos daquela região. Porém, antes de uma missão, antes do propósito da próxima missão ser liberado, Jesus vai fazer o quê? Jesus, ele vai testar, ele vai alinhar o coração dos seus discípulos com o coração dele. Preste bem atenção que Jesus, aqui na Judaica Completa está dizendo que Jesus insistiu para que eles entrassem no barco. Por quê? Porque os discípulos não gostavam de andar sem Jesus. Em todo lugar que eles iam, eles queriam que Jesus estivesse presente. E nisso eles não entendiam que Jesus também era Deus. Então, mesmo que o corpo físico dele não estivesse ali, Jesus estaria com eles. Mas é como se eles tentassem, não, Senhor, a gente não vai sem o Senhor, a gente vai ficar aqui, a gente espera o Senhor orar. Só que muitas direções e conselhos que o Senhor nos dá, queridos, nem sempre vai vir de imediato nos trazendo entendimento. Mas por que Deus está me mandando dizer isso? Digo isso por uma experiência própria agora. Por que o Senhor quer que seja essa palavra? Porque o que Jesus está dizendo, olha, eu preciso que vocês passem por isso. Só que observe um detalhe aqui. Jesus, ele insiste para que eles entrem no barco. Queridos, ali a maioria era pescador. A maioria sabia lidar com a água. A maioria, queridos, sabia o que fazer em meio a uma situação onde, porque eles eram pescadores, e é claro que por diversas vezes, em momentos de pesca, houve uma chuva, algo aconteceu, e eles com certeza teriam várias estratégias ali. Só que para esse tempo aqui, as estratégias humanas deles não iriam funcionar e eles não sabiam disso. O vento, a chuva foi proposital. Foi, claro, Jesus que enviou. Mas por quê? Porque Jesus queria extrair deles algo que nem eles mesmos sabiam que eles tinham. Algo com duas palavras, chamado fé. Só que veja isso. Jesus manda com que eles entrem no barco, mas a palavra vai dizer que Jesus se despede deles e sobe para o monte. Sabe o que eu estou querendo te dizer com isso? É que mesmo que Jesus não esteja visível no bar, no seu bar, os olhos dele não se apartou de você.
Os olhos dele permanecem em você, porque do alto do monte, ele com certeza estava vendo o barco. Aqui eu estou dizendo Jesus homem, mas o Jesus Deus, ele estava presente no comando das águas que estavam agitadas. A palavra vai dizer que enquanto eles estavam no barco, em um determinado horário, por volta desta hora, depois vai falar que é por volta das 4 da madrugada. Queridos, eles estão sendo fustigados pelas ondas, porque o vento soprava contra eles. Existem dois comandos aqui que estavam sendo liberados para trazer algo na alma daqueles discípulos. Primeiro, eles estavam sozinhos, de noite. Sabe o que é isso? Lugar de vulnerabilidade. Eu estou sozinho, estou à noite, a minha visão está limitada. E aí vai acontecer algo aqui. O que, que vai acontecer? As águas vão ser agitadas. Pode perceber que o que fustiga eles, fustigar, quer dizer, é testar, é impor medo, é provar, é testar a identidade. A palavra significa isso. O que faz isso com eles não é o vento, é a água agitada. Sabe por que que é a água? Porque a água traz a tipologia da nossa alma. O mar estava agitado, sim, mas a alma também. Sabe por quê? Porque eles estavam sem Jesus, num barco, à noite e chovendo. Sabe o que é isso? É quando Deus tira todas as suas seguranças externas. É quando Deus, queridos, ele te deixa. Vamos usar essa palavra aqui. A deriva. Você acha que você está à deriva. Você acha que ele não está presente. Ontem o Senhor nos trouxe, não se acostume. Mas aqui, Jesus está tirando todos os meios e habilidades que eles tinham sobre o mar. Então, a água agitada aqui é a alma, é a representação da alma. Eles estavam atravessando e eu imagino eles olhando para um lado, olhando para o outro e falando: Meu Deus, mas como que a gente vai chegar do outro lado? A gente nem está vendo o outro lado. No percurso da contagem do homem, Senhor, mas está longe ainda para a gente chegar do outro lado. A gente nem consegue ver o outro lado. Porque, Senhor, existem dias que a alma está agitada. Mas preste bem atenção nisso aqui. Havia uma promessa de Jesus. Entre no barco e vocês chegarão do outro lado. Jesus não falou, talvez você chegue. Se o barco aguentar, talvez vocês acessem o outro lado. Não. Jesus trouxe uma promessa. Entre no barco. Mas a promessa dele também é que ele encontraria com os discípulos. E nessa entrada do barco, a água fica agitada. Ou seja, sabe o que que Jesus estava fazendo? Eu estou te ensinando a vocês a não viver por emocionalismo, mas por quem eu sou, pela minha palavra. Jesus estava mostrando para eles que existiam coisas dentro da alma deles que precisavam ser denunciadas, que precisavam vir para fora. Você imagina, queridos, os discípulos dentro daquele barco, com um baldinho dentro do barco, talvez, as vasilhas que eles usavam para pôr as iscas, André. Ali eles pegavam tudo que você tem, tudo que nós temos aqui, nós vamos usar para tirar a água do barco. E quanto mais tirava, mais água entrava. Quanto mais tirava, mais água entrava. O vento soprando forte, tudo agitado. As preocupações, as angústias, as dores, os abandonos e tudo que poderia acontecer, todos os sentimentos que eles conheciam e que eles não conheciam veio naquele momento. E preste bem atenção no que o Senhor está nos trazendo aqui. Olha aí, ó. Veja bem o que o Senhor está trazendo aqui. Lembra que eu disse no começo que eles tinham acabado de sair de um ambiente de milagre? Eles tinham acabado de sair da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas, queridos, isso não veio à memória deles dentro do barco. Eles não se lembraram que Deus era Deus que, tendo 5 pães e 2 peixes, alimentou uma multidão de 20.000 pessoas. Sabe o que eles se lembraram? Eles se lembraram que eles estavam no lugar de vulnerabilidade.
e que Jesus não estava ali, e que a água estava agitada. Todas as emoções deles estavam conturbadas. Só que, deixa eu te dizer uma coisa, Deus não é um pai que nos abandona. Deus não é um pai que vai embora. Mesmo que ele não esteja visível, ele está presente. Ari, por que você está dizendo isso? Ontem, e agora eu começo a entender o propósito do Senhor. Ontem eu estava aqui e na parte da tarde, geralmente eu tiro para estudar, né? Eu estudo a palavra, eu preparo alguma coisa, eu estudo algo aleatório e faço minhas aulas de inglês. Então, as minhas tardes eu dedico para estudar. E aí, André, comecei a orar, sentei aqui e falei assim, falei, vou orar, né? Antes de começar a estudar, como diz o pastor Hernani Santos. Estude a palavra só depois de orar. Enfim. E, de fato, o que eu vou contar para vocês é bem feio que eu fiz, mas eu estava com muito sono ontem à tarde, né? Levantando cedo, eu fui fazer uma coisa, fui fazer outra. Eu estava com muito sono. Então, eu comecei a orar. Sabe quando você dá aquela pescada assim, que você não pesca nem uma sardinha, não, você pesca uma baleia? Dei uma pescada dessa, meu povo, aqui sentado com a Bíblia na frente. E aí, nessa pescada, eu orando, e eu tenho uma habilidade incrível, que eu não sei de onde que ela veio, mas só pode ser de Deus. É que mesmo que eu cochilo, eu continuo falando o que eu estava falando. Então eu continuo escrevendo, eu continuo a mesma coisa. E aí eu fico rindo às vezes de mim, né? Que eu falo, gente, que habilidade é essa, né? Não sei se é uma habilidade ou um defeito, né, André? Se vocês descobrirem, vocês me falam. E nessa pescada que eu dei, eu falei para o Senhor assim: não, gente, sem brincadeira, minha consciência não perde. Sem brincadeira. Eu falei para o Senhor assim: e mesmo que o Senhor vá embora, na hora que eu falei isso na oração, eu, sem brincadeira, eu dei a pescada puf, e falei: mesmo que o Senhor vá embora, eu acordei. No que eu acordei, o Senhor pegou e falou assim comigo: eu não sou um pai que abandona. Eu não sou um pai que vai embora. Eu não sou um pai que vem apenas visitar os seus filhos. Eu sou um pai que permaneça. Minha filha, não tem como. Eu acordei na hora, André. Na hora, o sono que eu tinha, a habilidade que eu tinha. Eu acordei, eu abri o olho, eu falei, pai, me perdoa. E aí o Senhor pegou e falou comigo assim: não me confunda com quem te abandonou. E nisso surgiu algo que logo depois, daqui a alguns dias, eu vou trazer para vocês. Mas falando aqui para vocês, e com meu coração já se emocionando, é, é a mesma coisa que está acontecendo aqui. Queridos, talvez você não vê Jesus visivelmente no trajeto em que você está percorrendo. Talvez você não veja Jesus no barco em que você está. Mas a mensagem que o Senhor deseja cravar no nosso coração e que depois a gente vai trabalhar isso muito profundo, eu creio que no sábado. É o Senhor dizendo assim: olha, mesmo que eu não esteja diante das suas vistas, eu não sou um pai que vai embora. Todo o processo que nós passamos na nossa vida é o Senhor extraindo de dentro de nós aquilo que é o melhor. É o Senhor dizendo, o Senhor apontando para nós que mesmo que as nossas emoções estejam agitadas, mesmo que as nossas fontes de segurança, mesmo que as nossas fontes de sustento, eles estejam naquele momento ali fora do nosso alcance. Sabe o que é que Jesus está dizendo? Se a sua alma está agitada, se você está passando por grande prova, se você está vivendo momentos onde a sua alma está sendo fustigada, está sendo agoniada, onde você não conseguiu ainda me ver na situação, ei, eu não sou um pai que vai embora. Eu permaneço presente. E a palavra vai dizer aqui não apenas sobre a água. E aqui é o ponto-chave. Ele vai dizer que o vento soprava com grande violência. O vento, na tipologia bíblica, ele é o comando dos ares. O que é o comando dos ares, Ari?
são as vozes que vêm atacando a nossa mente, para que a gente se desvie do processo. E aí, como que Jesus é generoso com a gente? Olha o que ele falou ontem. Não se acostume, não desista. E por que que a gente precisa de entender isso? Porque, queridos, o vento soprava forte. Deixa eu te dizer uma coisa: os discípulos sabiam lidar com a água, mas com o vento não. E é por isso que nesse momento aqui eles estão em grande turbulência. O vento soprando forte, sabe o que é que o vento? E sabe por que que Jesus usa a palavra fustigar aqui? Porque Deus às vezes permite o vento, permite com que outras vozes se levantam, para que você possa prestar atenção qual é a voz que fala mais alto dentro do seu coração. Qual é a voz que te direciona? Qual é a voz que aponta o seu caminho? Sabe por quê? No meio do mar, o vento ele tem o poder de te tirar do percurso em que o Senhor te mandou percorrer. Por quê? Porque o vento é o que dá direção para o barco, para que o barco chegue onde deseja chegar. E sabe o que, que os discípulos teve que fazer ali? Eles tiveram, Andréia, que se esforçar remando, para que o vento não tomasse um percurso contrário ao que eles precisavam pegar. Talvez eles estavam remando para frente e, talvez não, isso é fato, o vento estava soprando, levando o barco de volta para onde eles estavam. Meu Deus. Olha o que o Senhor está nos dizendo: tome cuidado com aquilo que o inimigo das suas almas tem dito. Sabe por quê? Porque ao invés de você permanecer avançando, no meio desse processo você pode retroceder. E Jesus não quer que a gente volte para o Egito. Ele quer que a gente permaneça caminhando até chegarmos à terra prometida. Então, na hora que Jesus percebe, agora chegou a hora, porque Deus tem o seu tempo e o modo. Jesus vem andando sobre as águas, e aí você percebe o quê? O quanto eles estavam desesperados, porque eles veem Jesus, mas eles não veem Jesus. Eles pensam que poderia ser um fantasma. Eu já até falei para vocês aqui, né? Que na cultura, quando eles viam um fantasma sobre as águas, eles tinham a certeza que eles iriam morrer. Olha o nível que a voz dos ares trouxe para eles. Jesus, ele é a videira verdadeira, ele é a vida, ele é o pão da vida. Mas o que os ares estavam dizendo para eles? Vocês descerão à sepultura. Olha a voz contrária. Logo, Jesus pega e dá um grito. O vento não parou, olha isso. Até então, não. O vento não parou e a água não deixou de se agitar. Mas entre o vento e entre a água, uma voz é liberada. Não tenham medo, sou eu. E quem escuta essa voz? Pedro. Sabe por quê? Porque o nome Pedro, que outrora era Simão, Simão significa ouvir. Queridos, nada na palavra de Deus é fora de sentido. Lembra que Pedro, depois de Jesus, ele se tornou um líder sobre os discípulos? Ele era uma referência para os discípulos. Então, quando Jesus grita, logo ouvir é desatado, e claro, Pedro, sendo sangue, se tu és o Senhor mesmo, me prova. Os outros discípulos não ouviram, mas Pedro ouviu. Sabe o que que Jesus estava fazendo com eles? Ei, acima das águas agitadas da sua alma, a minha voz continua falando. Acima do vento que está soprando, tentando te puxar para trás ou te levar para uma direção que eu não estou dando, preste atenção, a minha voz continua falando, e a minha voz sobre a sua vida, sobre a minha voz sobre toda a situação da sua história. Eu estava lá dizendo: ei, não tenha medo, sou eu. E às vezes nós percorremos por processos e situações que a gente acha que é Satanás, mas não é Satanás. É o próprio Deus te fazendo discernir a voz dele em meio às turbulências. É o próprio Cristo fazendo você ouvir a voz dele no meio da madrugada, talvez dizendo: ei, sou eu, não tenha medo. Logo Pedro vai dizer:
Se é o Senhor mesmo, me faça ir ter contigo sobre as águas. Pedro, queridos, não anda sobre as águas. Pedro anda sobre a palavra. E o percurso da contagem do homem não é Deus te fazendo contar sementes apenas. É Deus te fazendo andar sobre a palavra. Só que Pedro, ele vai ao encontro. E qual é a palavra? Basta, queridos, uma palavra de Deus e toda a sua vida pode ser mudada. Uma palavra Jesus liberou. Jesus não disse assim, então tá bom, Pedro, se é isso mesmo, eu vou falar para você, venha, caminhe. Não. Jesus disse uma palavra, venha. E, queridos, ele pode ser o mais impetuoso de todos, Pedro. Mas o cara tinha fé. Sabe por quê? Porque ele ouviu, venha. Logo, sabe o que que ele faz? Ele sai do barco, pisa na água e vai em direção a Jesus. Sabe o que que Jesus está nos dizendo? Mesmo que a água seja agitada, mesmo que o vento sopra, continue caminhando na minha direção, no meu conselho. Olhe para mim e não tire os seus olhos de mim. Pedro, ele começa a afundar. Mas sabe por quê? Não foi porque ele olhou para a água. A água ele dominava. Foi porque ele olhou para o vento. Ele deu atenção a outra voz. Pode pegar o texto, os detalhes do texto para você ver. Foi uma outra voz que ele se distraiu ali e ele começou a afundar. Mas Pedro, ele foi sábio. No afundar, ele deu um grito: Senhor, salva-me. Salva-me de mim mesmo, salva-me dos meus pensamentos, salva-me dos rótulos que colocaram contra mim, salva-me das vozes que falaram contra mim, salva-me daquilo que disseram ao meu respeito, que eu não iria avançar, que eu não iria conseguir, que eu era isso, e aí você pode pensar em tudo que disseram a seu respeito durante o percurso da sua vida. Mas não se esqueça que ele tem poder sobre as águas e sobre o vento. Logo, Jesus pega Pedro e diz: Por que você duvidou? Por que você duvidou? Eu disse que eu sou um pai que não vai embora. Por que você duvidou? Jesus pega Pedro, volta com ele para o barco e ele dá um comando: água, se aquete. E para o vento, sabe o que que ele fala? Se cale. Jesus, nesta semana que nós estamos finalizando e vamos começar, Jesus vai começar a silenciar muitas vozes que falaram contra você. E não seja limitado em pensar que eu estou falando de pessoas, não. Pessoas, queridos, nós amamos, demônios nós sentenciamos. E nem é pelo nosso poder, pelo poder do nome de Jesus. Muitas vozes que se levantaram contra você e que atribularam a sua alma serão silenciadas, sabe por quê? Porque Jesus, ele deseja nos mostrar que ele não é um pai que vai embora. Mas todo o processo que ele está nos conduzindo nesse tempo é para que você entenda a sua identidade nele. Quando Jesus pega Pedro e volta com ele para o bar, ele vai dizer assim: Olha, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. E então, os que estavam no barco, olha isso. E então, os que estavam no barco, não é Pedro apenas, agora é todos. Então, os que estavam no barco se prostraram diante dele, dizendo: Tu és realmente o Filho de Deus. Sabe por quê? Porque quando isso acontece, Jesus revela quem é o Deus Pai, mas ele também vai nos ensinar como sermos filhos. Nesse processo todo que o Senhor está nos levando a viver, sabe o que Jesus está fazendo? Se revelando a nós. Só que se você permanecer olhando para a água e para o vento, você vai perder quem é Jesus. Amém?
Eu vou até aqui hoje. Você recebe essa palavra? Jesus falou com você? Porque, querido, eu não sei você não, mas Jesus falou comigo. E aqui nós precisamos de entender que se, com certeza, pode estar vindo algumas turbulências aí, mas é o Senhor já nos preparando, dizendo, esquenta não. Mesmo que você não esteja me vendo, eu estou presente. Mesmo que o vento sopre, a minha voz fala mais alto. Mesmo que as águas agite, eu ando sobre as águas. Me lembrei de Salmo 29, né? Então vamos orar? Pai, nós te rendemos graças nessa manhã. Obrigada, Pai, porque o Senhor é um Pai, o Senhor é um Deus que ouve orações. Nós oramos, declaramos aqui em Salmo 143, proclamamos aqui que nós queríamos ouvir a sua voz de amor nessa manhã. E o Senhor nos trouxe. O Senhor nos trouxe, Pai, o som de amor, a voz, nós ouvimos o teu amor nessa manhã. Pai, como almas sedentas, nós continuamos pedindo a Ti, continue falando conosco nesse dia. Continue nos ensinando, continue nos aconselhando. E, Pai, nos ajude a permanecer, Senhor. A permanecer mesmo que o vento sopre, mesmo que a água esteja agitada, mesmo que o barco, Pai, pareça que está afundando, e mesmo que os nossos olhos não consigam ver o Senhor nas situações em que estamos vivendo. Mas nos ajude a estar com o nosso coração firmado, com a certeza de que, mesmo que eu não te veja, eu não preciso de ver o Senhor para confiar em Ti. Eu sei que os Seus planos para mim, para nós, são perfeitos, para produzir em nós a identidade que o Senhor deseja produzir. Então, Pai, nós te apresentamos esse Homer 28 e declaramos, Pai, que estamos prontas, preparadas para a próxima semana. E nós iremos, Pai, permanecer no caminho até chegarmos do outro lado. Em nome de Yeshua, porque não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Não andamos sobre as águas, mas andamos sobre a tua palavra. Que assim, Pai, seja nesses dias. Em nome de Yeshua. Amém. Amém e amém. Amém, minhas queridas. Que o Eterno abençoe vocês. Um beijo no coração de vocês. Que o Senhor, Ele possa nesse dia te fazer ainda mais sedenta, mais sensível à voz dele. Que nesse dia o Senhor, Ele possa te conduzir a ouvir o som do amor dele durante todo o seu dia. Que nesse dia você possa perceber o quanto você confia nele e o quanto ele acredita em você. Que nesse dia você possa ter a certeza de que ele não é um pai que vai embora, ele é um pai que está presente. E que nesse dia você possa clamar por esse pai e você ter a certeza de que ele está com você até o fim dos tempos, em nome de Cristo Jesus. Que a vontade dele sobre você permaneça e que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre a tua vida. E não se esqueçam, você é uma bênção. Amém? Beijo no coração de vocês. Shalom, shalom.